E essa criação, essa decisão de criar um conteúdo sobre engenharia, eu acho que foi um puta desafio que vocês, assim, imaginando que todo mundo aqui é engenheiro, eu lembro da minha experiência, o primeiro podcast que eu gravei, eu tremia que nem vara verde, velho. Tipo assim, tinha um buraco olhando pra mim ali. Eu falei, caralho, mano, o que eu falo agora? E tremendo embaixo. Como é que foi esse começo na criação de conteúdo? Quando vocês não tinham experiência com câmera e de repente você tem que falar pro nada ali, que é a câmera. Pois na verdade é o seguinte, ela começou lá a gente queria fazer vídeos no YouTube. A gente tá querendo. Assim, tinha essa vontade de criar um conteúdo. A gente só não tinha achado o que ainda. Nós começamos. Mas vocês pensavam em criar o conteúdo como um negócio ou como um hobby? Como assim? hobby. Começou como um hobby. A gente começou em 2014 fazendo vídeo com sketch de comédia, muito voltado ali uma crítica, alguns vídeos com crítica política, outras coisas voltadas a conteúdos que a gente gostava de assistir, como filmes, séries, desenhos, etc. Mas não foi pra frente porque não era aquilo que assim, não tinha aquele tesão de fazer, na verdade. Isso, assim, a gente teve aquela empolgação inicial, mas depois de um tempo a gente parou assim, opa, não é isso que a gente quer. E aí quando foi em 2016, a gente conversando e falou assim, olha, nós dois somos engenheiros. A gente tem experiências aqui dentro do nosso ambiente de trabalho que a gente conhece, né, um pouco. Obviamente, dentro do nosso canal, a gente não é expert em absolutamente tudo daquilo que a gente fala. Aliás, a gente conhece bem pouco do que a gente fala. Esse é um dos propósitos. Vocês têm que estudar canal. Sobre o que vai falar. Exatamente. E só, a gente tem essa vontade de criar, vamos fazer o canal. E aí surge a primeira dificuldade, porque se você assistiu o primeiro vídeo que a gente gravou, é uma porcaria. Eu assim, sou uma pedra na frente da câmera, eu tô lá travado, o que eu falo? Mas, por exemplo, no início do canal, eu vou voltar na época da faculdade. Qual que era o ponto? Quando eu aprendi alguma coisa nova, eu tinha uma necessidade assim de contar para as outras pessoas. Não, olha o que eu aprendi, olha isso aqui, foi bacana. Aí eu vou explicando os passos, que eu aprendi algo novo. E aí o que acontece? Na faculdade, o professor dava aula, ninguém entendia nada. Aí você pega o DA, diretor acadêmico, o DCE e tudo mais, o pessoal, gente, Igor, você entendeu? Eu entendi, tranquilo. Vamos fazer uma aula à parte aqui? Aí juntava, eu conseguia pegar o conteúdo que o professor passou e simplificar ele. Então, a minha capacidade era pegar aquele assunto difícil, que às vezes a maneira como o professor repassa, né? É um conteúdo muito teórico, muito técnico, e você não consegue visualizar aquilo. Eu simplificava e dava um exemplo. Então, eu falei assim, eu tinha essa facilidade. Você era o pelegão didático. Pois é, não, eu dava uma aula, fiz muita prova para as pessoas também, tem que falar. O pessoal me procurava em relação a isso. Mas você tinha, por exemplo, imagino que você tinha disciplinas que você tinha mais dificuldade, vocês tinham outra. Não, com certeza. Mas, por exemplo, como eu trabalhava e estudava à noite, passava o dia. Então, o horário que eu tinha para aprender era o horário da aula. Eu não tinha outro tempo. Ou então era na hora do almoço. Então, cara... vamos ali no barzinho. Cara, eu não tive essa fase, tipo assim, vamos pro barzinho. Você já estava trabalhando. Cara, era o horário que eu tinha para aprender, assim, era aquele ali. Então eu engolia. E fazer trabalho no horário da outra aula. Cara, não tinha isso. Eu tinha que engolir aquela informação no horário da aula e entender o máximo possível. E, quiçá, fazer alguma coisa extra, né? E procurar algum horário. Então, esse era o ponto. No início do canal, aí o que acontece? Veio as dificuldades, né? Igualzinho, eu era uma pedra na frente da câmera. Você olha para uma câmera aqui, não, como é que eu vou falar? Como é que a posição que eu falo? A voz tá boa. Que aí pegou exatamente essa parte de comunicação, oratória e inteligência emocional. Como é que eu exploro isso? E eu percebi essa mesma dificuldade em ambiente de trabalho. Eu não sabia me comunicar com as pessoas. E eu sou pode não parecer, mas eu sou bastante tímido. Então, só que eu fiz curso de inteligência emocional, eu fiz curso de oratória para conseguir melhorar isso para o canal. E ajudou. E ajudou na parte profissional. Com certeza. Então, eu falei assim, gente, eu tive essa visão de que, olha, isso me ajudou pra caramba. E talvez isso seja melhor para outras pessoas também que são engenheiros ou que não sejam engenheiros, seja de qualquer outra disciplina, qualquer outra área.
Tanto é que, assim, esse é um dos pontos que a gente aborda, né, no canal, não são só os vídeos técnicos, mas a gente tem lá vídeos como você responder um e-mail mal criado que você recebeu, né? Você não ter aquele rompante inicial de chegar e sair mandando todo mundo para aquele lugar, e você respirar, como que você... etapas, como você resolver conflitos, algumas estratégias de resolução de conflito, como você identificar dentro do ambiente de trabalho aquelas atitudes que podem ser consideradas como assédio, como lidar com aquilo. Então, esse é um dos pontos que a gente coloca dificuldades que nós tivemos na nossa vida profissional dentro do canal, que pessoas podem se identificar e podem... Eu não vou dizer que ela vai aprender tudo num vídeo de 7, 8, 10 minutos. Mas ela assim, olha, talvez eu estou passando por esse tipo de dificuldade, eu tenho que buscar uma ajuda nesse ponto. Então, esse start inicial talvez seja a nossa motivação. E fora os conteúdos normais, né? Que a ideia é entender um tema o melhor o suficiente e simplificar aquilo para ele ficar, digamos assim, entendível para a maior parte do público possível. Legal. Não só engenheiros, né? Isso. O público em geral. Porque se eu chegar lá e começar a falar sobre derivada, integral e limite, não sei o que, ninguém vai ficar no vídeo. Eu vou nichar demais. Apesar de que o canal já é um nicho, né, da parte da engenharia, sim, mas eu vou concentrar demais o nosso nicho em parte muito técnica. E é o que a gente não quer. A gente quer, por exemplo, pegar o pessoal que não está na faculdade ainda. O que eu quero fazer da minha vida? Legal, descobrir ali, né? É, exatamente. Por exemplo, a gente tem vídeos no canal mostrando o que é engenharia civil. O que você vai ver lá dentro? Engenharia química, engenharia elétrica. O que você vai ver nesses ambientes? Então, é explicando um pouco da nossa experiência e também pegando informação. Então, esse é o ponto que a gente leva no canal.